Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio, uma grande honra quando chega esta hora para a nossa meditação e sempre estamos trabalhando pela fé apostólica, esta fé que está dentro dessas mensagens, dentro da Bíblia. Temos a grande promessa de que a mensagem de Malaquias capítulo 4 converteria a fé dos filhos aos pais pentecostais. Porque hoje há um retorno, veja, aquela era efesiana, há um retorno à fé perfeita, há um retorno à restauração de todas as coisas, há um retorno da igreja voltando à eternidade. Então, quando o anjo forte desceu do céu, em Apocalipse 10, ele pôs um pé na terra e um pé no mar, levantou a sua mão e disse: o tempo acabou. Isso significa que as eras denominacionais, as 7 eras, os 7 sábados terminaram. Terminaram quando eles se organizaram, quando eles colocaram para fora a palavra, de acordo com Apocalipse 3, verso 19 e 20, colocaram para fora Jesus. E Jesus é a vida, Jesus é o verbo, ele é a luz. E quando a palavra foi colocada para fora, quando eles rejeitaram a mensagem de Malaquias 4, rejeitaram o profeta Elias para esse dia e o expulsaram de suas denominações, eles colocaram a palavra para fora, porque um profeta, ele é a palavra para o seu dia, ele é o ungido para o seu dia, porque as escrituras estão sendo manifestadas em sua vida. Então, quando as promessas que estão na Bíblia se manifestam na pessoa pré-ordenada, no tempo pré-ordenado, da maneira pré-ordenada, de acordo com a escritura, nós podemos dizer que a palavra se fez carne. Então, quando jogaram para fora a palavra, Cristo encarnado em sua igreja, em seu profeta, veja, e ela se organizou ao redor dos dons, 1 Coríntios capítulo 12, porque para os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo para eles foram os dons. Mas a igreja, veja, ela caminhou para a era da noiva. O batismo com o Espírito Santo hoje é crer em cada palavra que está nessa mensagem. A evidência do Espírito Santo é uma compreensão clara na palavra da hora. Então, quando a igreja de Laodiceia se organiza, ela morre, mas a igreja é chamada a um dia santo, a uma santa convocação, ao lugar mais profundo, representado no Velho Testamento pelo Santíssimo, ou pelo Santo dos Santos. Veja, ali está representada a eternidade. Veja, aquilo ali está depois do segundo átrio, depois dos 7 castiçais, representando as 7 eras da igreja, representando os 7 sábados. A igreja é chamada a esse lugar santíssimo, nessa santa convocação, nesse 8º dia, pregou o profeta. É algo muito misterioso. E para essa verdadeira igreja, veja, que saiu de Laodiceia, chamada para fora, veja, e convocada, de acordo com Romanos 8, veja, uma igreja que os que dantes conheceu, também os predestinou. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Então, essa verdadeira igreja, ela é chamada agora à eternidade. Por isso, Mombrana, falando disso na mensagem O Futuro Lar, ele compara, veja, esse tempo em que nós estamos vivendo, veja, a festa dos tabernáculos, depois da festa do dia 10 do mês 7, no dia 10 do mês 7 foi a festa da expiação. Nós reconhecemos o nosso Messias, mas veja, há uma santa convocação. Agora, veja, para o 8º dia, isso representado por esta 7ª festa, a festa dos tabernáculos, veja, mudança de corpos, entrando já à eternidade. Por isso que Jesus, no livro do apóstolo São João, no 7º capítulo, veja, Jesus se levanta nessa 7ª festa, no 7º dia, e ele então fala do poderoso batismo com o Espírito Santo que a igreja receberia. Esse batismo com o Espírito Santo, veja, isto é estar assentados em lugares celestiais, para esses crentes que entraram em Cristo. Veja, esses que receberam o poderoso batismo de fogo, veja, tirando todo o demônio, toda tristeza, todo pecado, todo mundanismo, toda incredulidade. Para estes,
o pecado terminou. Desde que nós compreendamos que o pecado é incredulidade, para esses crentes que estão assentados em lugares celestiais, esses que foram justificados, santificados, veja, e a santificação é apenas a segunda etapa, porque ninguém pode ver a Deus sem santificação. Então a igreja é totalmente limpa do pecado. O pecado sai, termina para ela. Porque veja, terminou o tempo, terminaram os 7 sábados. Por isso que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. O molho era movido no primeiro dia da semana, representando sua ressurreição. O Espírito Santo cai sobre os crentes em Atos 2, depois que passaram os 7 sábados, a festa pentecostal, ele cai no dia seguinte, que é o 8º dia. Por isso que a criança era circuncidada no 8º dia. Todas essas coisas são proféticas. Estão ali para abrir o nosso entendimento, para mostrar o que está acontecendo no nosso dia. Então a igreja é chamada a uma santa convocação, depois que terminaram os 7 sábados, que terminou a era da Laodiceia. Ela está aí fora, para os crentes denominacionais, para o incrédulo, para o manufaturado, mas não para a igreja noiva. A noiva, ela sobe a era da pedra angular. Veja, ela já está entrando à eternidade, porque ela é batizada com um poderoso batismo com o Espírito Santo, e agora mesmo nós estamos sendo cheios daquela plenitude da palavra, tirando todo o pecado, toda a incredulidade, e dando lugar à palavra, porque a igreja se torna a palavra. Uma vez que o pecado é tirado, a incredulidade sai, Satanás é expulso das nossas vidas. Veja, nós recebemos uma nova natureza. Portanto, a igreja se torna a palavra, porque o pecado foi eliminado da nossa vida. Não há mais espaço para a incredulidade. Nós reconhecemos a palavra para esse dia. Nós reconhecemos a manifestação do Filho do Homem. Nós reconhecemos que a palavra estava encarnada em seu profeta. Ele era a palavra para esse dia e nós reconhecemos esta palavra. Por isso, tivemos a identificação do pilar de fogo, a vindicação de seu ministério, quando ele estava manifestando o sinal do Filho do Homem, que era a manifestação do profeta, do Messias, discernindo os mistérios do coração. Veja, e o que segue após isso? A palavra. Veja, esta palavra hoje está na noiva. A noiva é a palavra manifestada. Ela é a palavra interpretada, porquanto ela estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Agora, veja em Colossenses capítulo 1, verso 18, falando da ressurreição de Cristo aqui no tempo do fim, depois que terminam as eras denominacionais, no 8º dia, ele aparece ressuscitado através do seu corpo, que é a igreja. Por isso que ninguém pode tomar a ceia, ninguém está apto para a ceia, para o lava-pés, sem reconhecer o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Veja, e ela é composta de profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e professores. O quinto de Efésios, que são ministros levantados por Deus para servir a favor daqueles que hão de ser salvos, e eles estão aqui para o aperfeiçoamento dos santos. Por isso, os pastores, ou aos pastores, veja, eles foram os primeiros para que os anjos cantaram quando a palavra estava encarnada há 2000 anos atrás. E agora 7 anjos desceram do céu, nessa constelação, de novo, para dizer aos pastores que Cristo está ressuscitado, que a palavra está manifestada. Então veja Colossenses capítulo 1, verso 17 a seguir. Veja, e ele, falando de Jesus, ele é antes de todas as coisas. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja, e todas as coisas subsistem por ele. A palavra manifestada, pregada, falada, veja. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Cristo a cabeça, Cristo a palavra. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Por isso ele se apresenta à era da Laodiceia como o Amém e como o princípio da nova criação. A velha veio por Adão e Eva, mas a nova veio por Cristo.
Por isso, o Logos, a palavra, tem descido aqui no tempo do fim, em sua plenitude, para trazer essa igreja ômega, veja, numa restauração, a igreja alfa, a primeira, veja, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Por isso, a segunda parte desse mistério é Cristo em vós. Veja, a igreja dá à palavra a preeminência, ela dá à palavra o primeiro lugar. Veja, totalmente, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então prega o profeta a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, e ele cita então esta grande verdade, que a verdadeira igreja está fecundada. Veja, ela se torna a palavra, ela recebe o germe de vida. Veja, e lembre-se, nós estamos agora como sua noiva, fecundados do seu espírito. Olha que coisa, a igreja dando à luz filhos. Veja, fecundados do seu nome, pelo seu espírito, dando à luz o seu nome, porque no nome está a vida. Veja, dando à luz ao seu nome, produzindo sinais de sua vida. Veja, a igreja manifesta a glória de Deus. Fé, veja, 7 virtudes. Eram 7 vozes, 7 lâmpadas, veja, 7 olhos, 7 espíritos, veja, e manifestado em sua igreja em 7 virtudes. Começando por fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e logo a cabeça, Cristo, a pedra de coroa. Sim, veja, sua vida evidente com as preeminências, evidência de sua ressurreição, mostrando que ele não está morto, mas vivo para todo sempre. Isto é vida eterna. E um vindicado, veja, Malaquias 4, provado pelas Escrituras, pela coluna de fogo, pelos dons, pela profecia, pelos sinais e pela palavra. Veja, um vindicado vindica para o mundo, provando para o mundo, veja, que nós estamos vivos nele. Veja, a igreja não sucumbiu, ela prevaleceu nas raízes e aparece na reforma com Lutero, cresce com John Wesley, aparece com os pentecostais dos dons e chega até a pedra de coroa, Cristo, a palavra. Veja, como você sabe, porque você é um membro de igreja, porque Cristo está vivendo através de você, Cristo, o Espírito Santo, Cristo é Jesus, Jesus é a palavra, tão fecundado do seu Espírito que você é um prisioneiro para qualquer coisa a mais, prisioneiro à palavra, você está preso, ó que coisa, ao Evangelho, preso à palavra, e todos os filhos que você possa dar à luz são assim, porque você é um prisioneiro. Por isso que Malaquias 4, veja, sendo ele uma semente original, produziu uma igreja da mesma espécie, fecundada da mesma palavra, vivendo o mesmo Evangelho. Cristo manifestado em seu povo, Cristo a esperança da glória. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Deixa aí o seu comentário. Deus te guarde, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.